Serenia Liora Avantis era a última herdeira de uma casa extinta, criada em isolamento e silêncio, preparada para um destino que jamais pediu. Aos 26 anos, sabia ler pessoas com precisão cirúrgica, mas nunca havia sido lida por ninguém. Sua máscara de marfim rendado cobria não apenas seu rosto, mas um segredo ancestral que poderia ampliar o poder de um rei ou destruí-lo completamente. O que ela não imaginava era que Letran Valdir Harkonnen, o rei Alfa de Varin, não acreditava em destinos impostos, e muito menos em noivas cobertas de mistério. A cerimônia de apresentação aconteceu no salão central do Palácio de Varin, um espaço imenso de pedra negra polida e vitrais que filtravam a luz do entardecer em tons de âmbar e vermelho. O ar estava denso, carregado de expectativa e especulação. Nobres de todo o reino se aglomeravam nas laterais, cochichando entre si, ajustando trajes, trocando olhares cúmplices. Todos sabiam que aquela não era uma união comum, era a profecia que finalmente se cumpria. Serenia entrou pelo corredor principal, acompanhada por Nelira Mavianolis, sua guarda pessoal, uma mulher de pele morena e cabelos crespos longos que caminhava 2 passos atrás, sempre alerta. O vestido de Serenia era de seda azul profundo, justo nos ombros e fluido até o chão, sem exageros. Mas o que prendia todos os olhares era a máscara. Marfim rendado, cobrindo todo o rosto, sem aberturas laterais, sem expressão visível. Apenas os olhos azul escuros brilhavam por trás das rendas delicadas. No pescoço pendia um pingente triangular azul profundo que ela tocava discretamente com o polegar direito enquanto avançava. No centro do salão, sobre uma plataforma elevada de 3 degraus, estava Letran Valdir Harkonnen. 1,93 m de altura, ombros largos, postura ereta como uma lâmina, cabelos negros curtos nas laterais, olhos âmbar que pareciam dissecar cada movimento no ambiente. Vestia uma túnica militar preta, com detalhes em ouro, sem adornos excessivos, porque ele não precisava de símbolos para demonstrar poder. A tatuagem tribal de lobo alfa no antebraço direito estava visível, e a cicatriz diagonal no peito, parcialmente coberta, era sussurrada como lenda entre os soldados. Ao lado dele, Kaelor Drimat Vossen, seu conselheiro estratégico, observava a noiva com os olhos estreitos. Magro, cabelos grisalhos precoces, barba fina, sempre vestido de preto. Não confiava em profecias, não confiava em mistérios e definitivamente não confiava em noivas mascaradas. Serenia parou aos pés da plataforma. Nelira recuou 2 passos, mas manteve a mão próxima à espada. O silêncio no salão era absoluto. Até as tochas pareciam hesitar em crepitar. Letran desceu os 3 degraus devagar, cada passo calculado, cada movimento uma declaração de controle. Parou a 1 metro de distância dela, observou a máscara, observou a postura, observou a calma incomum nos olhos azuis que o encaravam sem desviar. Ele não gostava de enigmas. Se quer que eu confie, mostre o que esconde, disse, a voz grave ecoando pelo salão. Não havia raiva, apenas firmeza. Ou me diga, por que devo aceitar a sombra quando posso exigir a luz? Um arrepio percorreu a corte. Nobres trocaram olhares chocados. Nelira tensionou os ombros, pronta para intervir. Kaelor cruzou os braços, aguardando a reação da noiva. Mas Serenia não recuou, não baixou os olhos, não tremeu. Ela inclinou levemente a cabeça, como quem pondera uma pergunta interessante, e respondeu com voz clara, suave, mas firme. Porque nem toda luz está pronta para ser vista, majestade. Letran ergueu uma sobrancelha. Não esperava aquilo. Não esperava que ela o enfrentasse com calma, sem ofensa, sem medo. Esperava submissão ou desafio raivoso. Recebeu algo diferente. Recebeu inteligência. Ele deu um passo à frente. Apenas um. O suficiente para invadir o espaço pessoal dela sem tocá-la. Então me diga, Serenia Liora Avantis, o que exatamente você esconde atrás dessa máscara? Ela não desviou o olhar. O que o destino reservou para nós dois? Eu não acredito em destino. Eu sei. Silêncio. Pesado. Denso. Letran estudou cada linha visível do corpo dela.
a forma como os dedos repousavam ao lado do corpo, sem nervosismo, a respiração controlada, a postura que não cedia, mas também não confrontava desnecessariamente. Ela era treinada, ou naturalmente calculada. "Você tem medo de mim?" perguntou ele, inclinando levemente a cabeça. "Não, deveria." "Por quê?" Ela inclinou a cabeça no mesmo ângulo que ele. "Medo te faria parecer mais forte?" Um leve sorriso tocou os lábios de Letran. Rapidamente, quase imperceptível, mas Kaelor percebeu e franziu ainda mais a testa. "Você é interessante", disse Letran, recuando meio passo. "Mais interessante do que esperava." "Obrigada, Majestade." Ele girou nos calcanhares e subiu os 3 degraus novamente, cada movimento medido. Virou-se para encará-la de cima, com o salão inteiro observando. "A cerimônia de união acontecerá em 7 dias. Até lá, você terá aposentos no ala leste. Nelira Mavien Olis será sua sombra. Kaelor Drimath Vossen supervisionará sua integração ao protocolo da corte. E eu..." Ele fez uma pausa deliberada. "Eu vou descobrir o que você esconde." Serenia inclinou a cabeça em reverência, mas não disse nada. Letran acenou com a mão, dispensando todos. A corte começou a se dispersar em murmúrios baixos, mas intensos. Nelira se aproximou de Serenia e tocou levemente seu ombro. "Ele é sempre assim?" murmurou Serenia, sem tirar os olhos de Letran, enquanto ele conversava com Kaelor. "Sempre", respondeu Nelira com um meio sorriso. "Mas você se saiu bem. Ele não sorri para qualquer um." Aquilo foi um sorriso? Para os padrões dele, foi quase uma declaração de amor. Serenia finalmente desviou o olhar e seguiu Nelira pelo corredor lateral. Os aposentos ficavam no extremo oposto do palácio, longe do salão principal, longe das áreas de convivência. Isolamento estratégico. Letran não confiava nela, ainda. Os aposentos eram amplos, decorados com móveis de madeira escura e tecidos em tons de azul e prata. Havia uma varanda com vista para os jardins internos, onde fontes de pedra esculpida murmuravam suavemente. Nelira verificou cada canto, cada porta, cada janela, antes de declarar o ambiente seguro. "Precisa de algo?" perguntou, posicionando-se próxima à porta. Apenas silêncio. Nelira assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Serenia caminhou até a varanda, apoiou as mãos na balaustrada de pedra e respirou fundo. O ar noturno era fresco, perfumado com jasmim e algo que ela não conseguia identificar. Tocou o pingente triangular com o polegar, sentindo o peso familiar do segredo que carregava. Letran não acreditava em destino. Isso ela já sabia. Mas ele também não era indiferente. E isso era mais perigoso do que qualquer descrença. Ela sabia que ele viria. Não naquela noite, talvez, mas logo. Ele não era homem de esperar respostas. Ele as arrancava. E quando ele arrancasse a dela, tudo mudaria. 3 andares abaixo, no escritório estratégico, Letran organizava mapas sobre a mesa de pedra polida. Kaelor observava em silêncio, braços cruzados, expressão fechada. "Ela é perigosa", disse Kaelor finalmente. "Todas as mulheres interessantes são. Não estou falando de charme, Letran. Estou falando de profecia, de magia ancestral, de coisas que não controlamos." Letran alinhou 3 mapas perfeitamente, um ao lado do outro, ajustando as bordas com precisão milimétrica. "Controle a questão de estratégia, Kaelor, não de medo. E se ela for uma armadilha? Então eu desmonto a armadilha." Kaelor suspirou, massageando a têmpora. "Você pelo menos tentou sentir se ela tem poder?" Letran parou, olhou para a própria mão direita. Sentiu o formigamento sutil que percorrera sua pele quando ele se aproximou dela. Não era desconforto, era reconhecimento. Como se algo dentro dele tivesse despertado ao detectar algo dentro dela. "Senti", admitiu, a voz mais baixa. E eu odeio profecias." Kaelor quase sorriu. "Quase. Mas você vai tirar a máscara dela." "Vou." Quando?" Letran ergueu os olhos âmbar. E pela primeira vez naquela noite, havia algo além de controle neles. Havia curiosidade e talvez algo mais profundo.
Quando ela estiver pronta para me mostrar quem realmente é, ou quando eu decidir que esperei tempo suficiente. Kaelor acenou e saiu, deixando Letran sozinho com os mapas, com o silêncio e com a imagem da mulher mascarada que não tinha medo dele. Letran voltou a alinhar os mapas, ajustou uma vela, organizou 3 livros empilhados ao lado. Precisão, simetria, controle. Mas no fundo da mente, uma voz sussurrava algo que ele odiava admitir. Ela era diferente, e ele queria saber por quê. 3 andares acima, Serenia tirou a máscara pela primeira vez desde que entrara no palácio. Olhou para o próprio reflexo no espelho de prata polida. Cabelos castanho-avermelhados caíam em ondas sobre os ombros. Olhos azul escuros, cansados. E ali, na testa, descendo pela lateral do rosto até a linha da mandíbula, uma marca luminosa dormente. Linhas finas, entrelaçadas como raízes ou veias, em tom azul pálido que apenas ela conseguia ver quando a máscara caía. Não era deformidade, era poder. Poder que reagiria quando ele a tocasse de verdade. E quando isso acontecesse, não haveria volta. Os 7 dias até a cerimônia de união pareciam uma eternidade suspensa no ar. Serenia acordava antes do amanhecer, caminhava pelos jardins internos, acompanhada por Nelira, e retornava aos aposentos antes que o sol nascesse completamente. Evitava multidões, evitava perguntas, evitava, principalmente, cruzar com Letran nos corredores. Mas ele estava em toda parte, não fisicamente, mas sua presença pairava sobre o palácio como uma sombra constante. Guardas comentavam suas ordens, nobres debatiam suas decisões, serviçais ajustavam horários conforme sua rotina. Letran era o eixo ao redor do qual tudo girava. No 3º dia, Kaelor apareceu nos aposentos de Serenia sem avisar. Nelira abriu a porta com a mão na espada, mas ele ergueu as palmas em sinal de paz. Vinha apenas conversar. Serenia estava sentada próxima à varanda, bordando um lenço azul com fios prateados. Ergueu os olhos, mas não largou a agulha. Conversar ou interrogar. Kaelor sorriu de leve, mas o sorriso não alcançou os olhos. Depende de como você responde. Ela fincou a agulha no tecido e pousou o bordado sobre a mesinha ao lado. Gesticulou para a cadeira oposta. Sente-se. Ele sentou, ajeitando a túnica preta. Observou a máscara que ela usava, impassível como sempre. Você sabe que o Rei Alfa não confia em profecias. Sei, e mesmo assim veio. Não tive escolha. Kaelor inclinou a cabeça. Todos temos escolhas. Serenia cruzou os dedos sobre o colo, a voz firme. Quando sua casa é extinta por uma maldição ancestral, quando você é criada como última herdeira de um poder que não pediu, e quando cada líder religioso do reino aponta para você como a peça que faltava para uma profecia, não, conselheiro, você não tem escolha, você tem destino. E você acredita nesse destino? Acredito que algo maior que eu mesma me trouxe aqui. Se isso é destino, profecia ou apenas coincidência cósmica, não sei. Mas sei que não vim para prejudicar seu rei. Kaelor estudou-a por um longo momento. Ela não desviou o olhar, não vacilou. O que acontece se ele tirar a máscara? Serenia respirou fundo. Algo que nenhum de nós pode prever. Isso não é resposta. É a única que tenho. Kaelor se levantou, ajeitou a túnica novamente. Ele vai tirar. Você sabe disso. Eu sei. E quando ele tirar, espero que você esteja do lado dele. Porque se não estiver, eu estarei. Ele saiu sem esperar resposta. Nelira fechou a porta e olhou para Serenia. Ele não confia em você. Ninguém deveria confiar em mim, murmurou Serenia, tocando o pingente triangular. Nem eu mesma sei o que acontecerá. Na noite do 4º dia, Letran decidiu que esperara o suficiente. Caminhou pelos corredores do palácio com passos firmes, ignorando os cumprimentos dos guardas. Kaelor tentara dissuadi-lo mais cedo, mas ele não estava interessado em cautela. Queria respostas. Parou diante da porta dos aposentos de Serenia.
Nelira estava do lado de fora, em posição de sentinela. Majestade, saia. Nelira hesitou. Ela pediu para não ser incomodada. E eu ordenei para você sair. Nelira olhou para a porta, depois para ele. Sabia que não poderia impedi-lo. Inclinou a cabeça e se afastou pelo corredor, mas não foi longe. Ficou a 10 passos de distância, observando. Letran abriu a porta sem bater. Serenia estava de pé próxima à varanda, olhando para os jardins noturnos. A máscara ainda cobria seu rosto. Ela não se virou imediatamente, mas a postura enrijeceu. Não bati porque não vim pedir permissão, disse ele, fechando a porta atrás de si. Percebi. Ela finalmente se virou. Os olhos azul escuros brilharam sob a luz das velas. Letran avançou 3 passos. Parou a 2 metros de distância. Já faz 4 dias. Faltam 3 para a cerimônia. Não vou esperar 3 dias. Serenia cruzou os braços, a voz calma. O que exatamente você quer, majestade? Ver seu rosto. Por quê? Porque eu não caso com sombras. E se meu rosto não for o que você espera? Letran deu mais um passo à frente. Agora estava a 1 metro dela, perto o suficiente para sentir o perfume sutil de jasmim que ela exalava. Então lidamos com o que for. Serenia ergueu a mão lentamente, levando-a até a borda inferior da máscara. Os dedos tremeram imperceptivelmente. Letran notou. Você tem medo, constatou a voz mais baixa. Não de você. De que então? Ela segurou a máscara com ambas as mãos, mas não atirou ainda. Do que vai acontecer quando você vir? Letran franziu o senho. Explique. Não posso. Então mostre. Serenia respirou fundo. Fechou os olhos por 1 segundo. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. Começou a puxar a máscara para cima devagar, revelando primeiro o queixo, depois os lábios, depois o nariz. E então, sem aviso, a marca em sua testa começou a brilhar. Não era forte, era sutil, mas estava lá. Linhas azuis luminosas, entrelaçadas como raízes, descendo pela lateral do rosto até a mandíbula. O chão tremeu, levemente, mas tremeu. Letran sentiu a vibração sob os pés. Olhou para baixo, depois para ela. A máscara ainda cobria a parte superior do rosto, mas a luz continuava vazando pelas bordas. O que é isso? Perguntou sem medo, apenas curiosidade aguçada. O que o destino reservou para nós? Repetiu ela, a voz trêmula agora. Letran avançou o último passo, fechando a distância entre eles. Estava tão perto que podia sentir o calor dela. Estendeu a mão e segurou o pulso de Serenia com firmeza, mas sem brutalidade. Mostre, eu não recuo. Ela ergueu os olhos para ele, e pela primeira vez, Letran viu medo real naqueles olhos azuis. Não medo dele, medo do desconhecido. Mas ele segurou firme. Mostre, repetiu, a voz grave, dominante, mas não cruel. Serenia puxou a máscara completamente, e a luz explodiu. A luz não era agressiva, era envolvente, azul profunda, pulsante, como se respirasse junto com eles. Cobriu os dois em um casulo luminoso que isolou completamente o resto do mundo. Letran não soltou o pulso de Serenia. Sentiu o calor aumentar sob seus dedos. Sentiu algo se movendo entre eles, algo vivo, antigo, poderoso. E então, tão repentinamente quanto começou, a luz se recolheu. Voltou para a marca no rosto de Serenia, deslizando pelas linhas azuis, entrelaçadas, até desaparecer completamente sob a pele. O tremor no chão cessou. O silêncio voltou. Letran não recuou. Olhou para o rosto dela, agora completamente exposto. Cabelos castanho-avermelhados emolduravam traços delicados, mas firmes. Olhos azul escuros arregalados, ainda processando o que acabara de acontecer. E a marca, agora adormecida, era apenas uma sombra azul pálida que desenhava padrões elegantes ao longo da pele. Ela era bonita, mas não era a beleza que o prendia. Era a força que ele via naqueles olhos. O que foi isso? Perguntou ele, a voz controlada, mas curiosa. Serenia puxou o pulso de volta, mas ele não soltou de imediato. Segurou por mais 2 segundos, apenas para garantir que ela entendesse. Ele não tinha medo. O vínculo, respondeu ela, finalmente livre. A profecia fala de um vínculo que se ativa quando o par designado se encontra. Eu não senti nada além de luz, porque ainda não foi completo. Letran inclinou a cabeça. E o que torna completo?
Serênia desviou o olhar, mas ele segurou seu queixo com delicadeza, forçando-a a encará-lo novamente. Responda, consentimento mútuo, aceitação, escolha. Então não foi escolha, foi reconhecimento. Ela assentiu lentamente. A marca reconheceu você, e seu poder reconheceu a marca. Ledran soltou o queixo dela e deu 2 passos para trás, processando. Organizou mentalmente as informações como fazia com estratégias de batalha. Reconhecimento não era escolha. Reconhecimento era identificação. Isso significava que ele poderia escolher não completar o vínculo, mas também significava que algo nele já havia respondido, e ele odiava isso. Você sabia que isso aconteceria, afirmou. Não perguntou, suspeitava, e não me avisou. Você não teria acreditado. Ele quase sorriu. Quase. Verdade. Serênia cruzou os braços, protegendo-se inconscientemente. O que vai fazer agora? Letran caminhou até a varanda, apoiou as mãos na balaustrada de pedra e olhou para os jardins noturnos. A lua cheia iluminava as fontes, criando sombras dançantes nas águas. Vou casar com você em 3 dias, como planejado. Mesmo sabendo da marca, especialmente por causa da marca, Serênia franziu o senho, confusa. Não entendo. Ledran virou-se para ela, os olhos âmbar brilhando sob a luz da lua. Se existe um poder que me reconhece, prefiro tê-lo ao meu lado do que contra mim. Estratégia básica. Então é só estratégia? Ele deu 3 passos lentos em direção a ela, cada movimento calculado, dominante. Parou próximo demais. Invadiu o espaço pessoal dela novamente. Você quer que seja mais? O coração de Serênia acelerou. Ela sentiu o calor emanando dele, sentiu a força contida naquele corpo, sentiu algo se mexendo dentro dela que não era apenas a marca, era a atração, real, perigosa. Eu não sei o que quero, admitiu, a voz mais baixa. Mentira. Ela ergueu os olhos, desafiadora. Você não me conhece, mas quero conhecer. Letran ergueu a mão devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Ele tocou a lateral do rosto dela, os dedos deslizando levemente sobre a marca adormecida. Sentiu um formigamento sutil, mas não doloroso. Era como reconhecimento mútuo, como se a pele dele conversasse com a pele dela em uma linguagem que nenhum dos dois entendia ainda. Não tenha medo de mim, murmurou ele, a voz grave, quase um sussurro. Não tenho. Então por que está tremendo? Porque você está muito perto. Ele sorriu, um sorriso pequeno, genuíno. Posso ficar mais perto? Serênia engoliu seco. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Pode. Letran inclinou o rosto devagar, dando tempo, sempre dando tempo. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela. Ela podia sentir a respiração quente, o cheiro de madeira e algo selvagem que emanava dele naturalmente. Diga para eu parar, sussurrou ele. Não vou dizer. Ele sorriu contra os lábios dela, quase tocando, quase selando, quase. A porta se abriu bruscamente. Nelira entrou com a espada desembainhada, olhos arregalados. Majestade, Caelor está... Ela parou ao ver a cena. Desculpe, eu... Letran se afastou lentamente, a mandíbula tensa. Virou-se para Nelira com uma expressão que faria qualquer soldado recuar 3 passos. O quê? Nelira engoliu seco. Caelor pediu sua presença imediata. Chegou um mensageiro da fronteira sul. Tropas inimigas foram avistadas. Letran fechou os olhos por um segundo, controlando a frustração. Quando os abriu novamente, toda a suavidade havia desaparecido. Era o Rei Alfa outra vez. Quantas tropas? 3 batalhões, talvez mais. Ele assentiu, ajeitou a túnica e caminhou em direção à porta. Parou ao lado de Serênia, sem olhar diretamente para ela. Continuamos isso depois. Quando? Quando eu voltar. E se não voltar? Ele finalmente olhou para ela, e havia algo nos olhos dele que Serênia não conseguiu decifrar. Não era medo, talvez fosse promessa. Eu sempre volto. Letran saiu. Nelira olhou para Serênia, constrangida. Desculpe ter interrompido. Serênia tocou os próprios lábios, ainda sentindo o calor fantasma do quase beijo. Não foi sua culpa, mas por dentro, uma parte dela gritava em frustração, porque pela primeira vez, em 26 anos,
Ela queria algo que não tinha nada a ver com profecias ou destinos. Ela queria apenas ser beijada por ele. E agora ele estava indo para a guerra. Letran partiu ao amanhecer com 200 soldados, deixando Caelor responsável pela segurança do palácio. As ordens foram claras. Ninguém entra, ninguém sai. E Serenia permanece protegida a todo custo. Caelor obedeceu, mas sua desconfiança em relação à noiva mascarada não diminuíra. Se algo desse errado, ele sabia exatamente quem culpar. Serenia passou os 2 dias seguintes confinada nos aposentos. Nelira tentava animá-la com histórias da corte, mas nada funcionava. Ela ficava horas na varanda, olhando para o horizonte sul, imaginando onde ele estaria, se estaria bem, se voltaria como prometera. A marca em seu rosto permanecia adormecida, mas Serenia sentia algo diferente, um peso no peito, uma conexão invisível que puxava seu coração na direção em que Letran havia partido. Não era apenas preocupação, era vínculo. Mesmo incompleto, algo já os amarrava. Na manhã do 3º dia, Nelira entrou nos aposentos mais cedo que o normal, o rosto tenso. Precisamos conversar. Serenia largou o bordado que fingia fazer. O que aconteceu? Ouvi rumores nos corredores. Alguns nobres estão questionando a ausência do rei Alfa justamente antes da cerimônia de união. Dizem que é mau presságio. Outros dizem que a noiva mascarada trouxe azar. Eles me culpam pela guerra? Eles culpam tudo que não entendem. Serenia levantou-se, cruzando os braços. E Caelor, o que ele diz? Nelira hesitou. Ele não diz nada, mas também não te defende. Serenia respirou fundo. Sabia que a desconfiança era inevitável, mas esperava ter mais tempo para provar seu valor antes que a corte a transformasse em vilã. Vou falar com ele. Não é boa ideia. Não pedi opinião. Nelira suspirou, mas não discutiu. Sabia que Serenia era tão teimosa quanto o rei Alfa. Talvez por isso eles se encaixavam tão bem. Serenia colocou a máscara novamente e seguiu pelos corredores com Nelira 2 passos atrás. Encontrou Caelor no salão estratégico, debruçado sobre mapas e relatórios. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, mas não pareceu surpreso. Vim me defender das acusações que circulam pelo palácio, disse Serenia, sem rodeios. Caelor endireitou a postura, cruzando os braços. Ninguém te acusou oficialmente, mas estão acusando nas sombras. E você sabe disso, ele não negou. O povo precisa de alguém para culpar. É mais fácil culpar a estrangeira do que aceitar que o reino tem inimigos reais. Então você vai deixar que me transformem em bode expiatório? Caelor deu a volta na mesa, aproximando-se dela. Você quer minha proteção? Quero justiça. Justiça é luxo em tempos de guerra. Serenia deu um passo à frente, desafiadora. Letran me prometeu proteção. Você vai desobedecer ordens do seu rei. Caelor estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, um guarda entrou correndo, ofegante. Conselheiro, mensageiro acabou de chegar. O rei Alfa está retornando, mas está ferido. O sangue de Serenia gelou. Nelira segurou seu ombro instintivamente. Quão ferido? Perguntou Caelor, a voz cortante. Flecha no ombro. Perdeu sangue, mas está consciente. Caelor já estava se movendo em direção à porta. Preparem a ala médica. Convoquem os curandeiros. Serenia seguiu-o. Eu vou com você. Não, não estou pedindo permissão. Caelor parou e virou-se para ela, o rosto duro. Se você for, vai confirmar os rumores. Vão dizer que a noiva enfeitiçada causou a ferida. Não me importa o que vão dizer, mas deveria. Eles se encararam por longos segundos. Finalmente, Caelor suspirou. Fique na ala leste. Vou mandar notícias quando ele estiver estável. Serenia sabia que era o máximo que conseguiria. Assentiu e voltou aos aposentos, mas cada passo era tortura. A conexão no peito puxava mais forte agora, como se soubesse que ele estava próximo, ferido, precisando dela. 2 horas depois, Caelor apareceu na porta. Ele quer te ver. Serenia não esperou mais nada. Seguiu-o pelos corredores até a ala médica. O cheiro de ervas medicinais e sangue impregnava o ar. Curandeiros movimentavam-se entre leitos.
e lá, no fundo, estava Letran, sentado na beirada de uma cama, sem a túnica, o ombro direito enfaixado com tecidos manchados de vermelho, cabelos negros desgrenhados, suor na testa, mas os olhos âmbar ainda brilhavam com a mesma intensidade de sempre. Quando ele a viu, algo se acendeu naqueles olhos. "Saia!" ordenou para os curandeiros. Eles obedeceram imediatamente. Serênia aproximou-se devagar. Nelira ficou na porta, dando-lhes privacidade. "Você disse que sempre voltava", murmurou Serênia, tentando esconder o tremor na voz. "E voltei, ferido. Feridas saram." Ela parou a um passo dele, os olhos percorrendo o enfaixe, a pele marcada por arranhões menores, a cicatriz diagonal no peito agora mais visível. "O que aconteceu?" "Emboscada. Estavam esperando por nós. Alguém avisou." Serênia arregalou os olhos. "Traição?" "Sim. Sabe quem foi?" Letran ergueu os olhos para ela e havia algo sombrio ali. "Ainda não, mas vou descobrir." Ele estendeu a mão esquerda. Serênia hesitou por um segundo antes de segurar. "Senti você", disse ele, a voz mais baixa. "Durante a batalha, senti algo puxando aqui." Ele levou a mão dela até o próprio peito, sobre o coração. Serênia sentiu o calor, o batimento forte sob a palma. "Eu também senti. A marca, o vínculo. Mesmo incompleto, ele já existe." Letran puxou-a mais perto, ignorando a dor no ombro. Ficou de pé, ainda segurando a mão dela. "Então, termina ele." "O quê?" "O vínculo. Complete. Agora." "Não é assim que funciona. Precisa de ritual, de... Não me importa com rituais", interrompeu ele, a voz rouca. "Se já existe conexão, fortalece ela. Porque se alguém está me traindo, eu preciso de todo o poder que puder ter. E se você é parte desse poder, então seja." Serênia engoliu seco. "Não é só poder, Letran. É vínculo. Para sempre." "Eu sei. Não pode desfazer. Não quero desfazer." Ela procurou mentira naqueles olhos âmbar. Procurou hesitação. Encontrou apenas determinação. "Por quê? Ainda nem me conhece direito." Letran segurou o rosto dela com a mão esquerda, o polegar deslizando sobre a máscara. "Conheço o suficiente e confio no que sinto aqui." Pressionou a mão dela mais forte contra o peito. "Completa o vínculo, Serênia." Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu violentamente. Caelor entrou correndo, espada desembainhada. "Majestade, há intrusos no palácio. Vieram por você." Letran soltou Serênia e pegou a própria espada que descansava ao lado da cama. "Quantos?" "Pelo menos 20. Estão subindo para a ala médica." Letran olhou para Serênia, depois para Caelor. "Proteja ela com sua vida." "Mas, majestade, é uma ordem." Letran saiu correndo, ferido, ensanguentado, mas ainda dominante. Caelor hesitou apenas um segundo antes de segurar o braço de Serênia. "Vamos, agora!" Mas antes que pudessem se mover, uma explosão sacudiu o corredor. A explosão arremessou Serênia e Caelor contra a parede. Poeira e destroços choveram sobre eles. Nelira apareceu correndo pelo corredor lateral, espada em punho, sangue escorrendo de um corte na testa. "A ala médica está comprometida. Precisamos sair." Caelor levantou-se cambaleando, puxando Serênia consigo. "Para onde?" "Túneis sob o palácio. É a única saída segura." Eles correram. Gritos e o som de metal contra metal ecoavam pelos corredores. Serênia olhou para trás, procurando Letran, mas não o viu. O coração apertou, a conexão no peito puxando violentamente, como se gritasse que ele estava em perigo. Desceram 3 lances de escada. Nelira abriu uma porta secreta, atrás de uma tapeçaria desbotada. O túnel era estreito, úmido, iluminado apenas por tochas espaçadas. Caelor entrou primeiro, seguido por Serênia e Nelira fechando a retaguarda. "Quanto tempo até a saída?" perguntou Serênia, ofegante. 10 minutos se corrermos", respondeu Caelor. Eles correram. A água pingava do teto, formando poças escorregadias no chão de pedra irregular. Serênia tropeçou 2 vezes, mas Nelira a segurou antes que caísse. "Quem são esses atacantes?" perguntou Serênia. "Não sei", admitiu Caelor, a respiração pesada. "Mas vieram preparados, sabiam exatamente onde atacar." "A traição que Letran mencionou." "Sim, chegaram a uma bifurcação." Caelor hesitou, olhando para os 2 caminhos. "Qual deles?" pressionou Nelira.
Esquerda leva para os jardins externos, direita para os estábulos. Estábulos, decidiu Serenia. Precisamos de cavalos se vamos fugir de verdade. Kaelor assentiu e seguiu para a direita. Mas quando viraram a esquina, encontraram 5 homens encapuzados bloqueando a passagem, armados com espadas curtas e adagas. Kaelor desembainhou a espada. Protejam a noiva. Os encapuzados atacaram. Kaelor bloqueou o primeiro golpe, girou e cortou o braço do segundo. Nelira entrou na luta ao lado dele, movendo-se com precisão letal. Mas eram 5 contra 2. Serenia recuou, encostando-se na parede. Não tinha armas. Não tinha treinamento de combate. Mas tinha algo diferente. Tocou a máscara, sentindo a marca latejando sob o marfim. A conexão no peito puxava mais forte, quase dolorosamente. Letran estava lutando. Ela sabia, sentia. Um dos encapuzados conseguiu passar por Kaelor e avançou em direção a Serenia. Ela não teve tempo de pensar. Instinto tomou conta. Arrancou a máscara. A marca explodiu em luz azul. Não era luz suave dessa vez. Era poder bruto. As linhas luminosas no rosto de Serenia brilharam como relâmpagos, e uma onda de energia pura emanou dela, arremessando o encapuzado contra a parede com força brutal. Ele bateu com um som seco e desabou, inconsciente. Os outros 4 pararam, recuando um passo. Kaelor e Nelira olharam para Serenia chocados. "O que foi isso?" murmurou Kaelor. Serenia também estava surpresa. A marca ainda brilhava, mas mais fraca agora. Ela podia sentir o poder correndo sob a pele, como rios de energia esperando para serem liberados. "Não sei", admitiu. "Nunca aconteceu antes." Nelira apontou para os encapuzados restantes. "Acho que eles sabem." Os 4 atacaram ao mesmo tempo, mas agora com hesitação. Kaelor e Nelira enfrentaram 3 deles. O 4º tentou cercar Serenia pelo lado, mas ela ergueu a mão instintivamente. A marca pulsou e outra onda de energia menor arremessou o homem para trás. Estava funcionando, mas cada uso drenou algo dela. Serenia sentiu as pernas fraquejarem. Kaelor eliminou o último encapuzado com um golpe certeiro e correu para segurar Serenia antes que ela caísse. "Você está bem?" "Estou, só cansada. Podemos conversar sobre isso depois", interrompeu Nelira, limpando a lâmina. "Precisamos sair antes que venham mais." Eles continuaram correndo pelo túnel. A saída finalmente apareceu à frente, uma porta de madeira reforçada com ferro. Kaelor a destrancou com uma chave pesada que carregava no cinto. A luz do dia os cegou temporariamente. Estavam nos estábulos como planejado. Cavalos relincharam, assustados com os sons de batalha que vinham do palácio. Nelira pegou 3 montarias rapidamente, selando-as com eficiência militar. "Para onde vamos?" perguntou Serenia. "Forte Leste", respondeu Kaelor montando. "É o posto avançado mais próximo. Letran deve ter mandado reforços de lá." "E se ele não mandou?" Kaelor olhou para ela com uma expressão dura. "Então, vamos ter que nos virar sozinhos." Eles galoparam para fora dos estábulos. O som de batalha ficava mais alto a cada segundo. Serenia olhou para trás uma última vez, vendo fumaça subindo das torres do palácio. A conexão no peito puxou violentamente, quase tirando o ar dela. "Ele ainda está vivo", murmurou para si mesma, como se dizer em voz alta tornasse mais verdadeiro. "Como sabe?" perguntou Nelira, galopando ao lado. "Eu sinto." Eles cavalgaram por 20 minutos em silêncio tenso, seguindo a estrada que cortava a floresta densa. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. De repente, Kaelor ergueu a mão, sinalizando parada. "Escutem, cascos, muitos cascos, vindo da frente." Serenia tensionou as rédeas. Reforços ou inimigos? Nelira desembainhou a espada novamente. "Se for inimigo, lutamos ou corremos?" Kaelor não teve tempo de responder. Uma dúzia de cavaleiros surgiu da curva à frente, galopando em alta velocidade. Usavam armaduras negras com um emblema vermelho que Serenia não reconheceu. "Corram!" gritou Kaelor.
Eles viraram os cavalos e galoparam de volta em direção ao palácio, mas os cavaleiros negros eram mais rápidos. Fechavam a distância rapidamente. Uma flecha passou zunindo ao lado da cabeça de Serenia. Outra acertou o flanco do cavalo de Nelira. O animal relinchou de dor, tropeçou e arremessou Nelira no chão. Serenia puxou as rédeas, fazendo seu cavalo parar. "Nelira, não pare!" gritou Caelor, mas Serenia já estava descendo. Correu até Nelira, que tentava se levantar mancando. O tornozelo estava torcido. "Deixe-me, salve-se, cale a boca e monte comigo." Serenia ajudou Nelira a subir no cavalo, mas os cavaleiros negros já estavam a 10 metros. Caelor colocou-se entre eles e as duas mulheres, espada erguida. "Vão, eu seguro!" "Caelor, não!" Mas ele já estava avançando contra os cavaleiros. Serenia não teve escolha. Esporeou o cavalo, que disparou pela estrada. Olhou para trás a tempo de ver Caelor derrubando 2 cavaleiros antes de ser cercado pelos outros. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela continuou galopando. Nelira segurou firme na cintura dela. "Não podemos voltar. Ele sabia disso. Ele vai morrer. Ele morreu para nos salvar. Não desperdice o sacrifício." Serenia queria gritar, queria chorar, queria voltar e lutar mesmo sem armas, mas sabia que Nelira estava certa. Eles galoparam por mais 10 minutos até avistar um desfiladeiro estreito entre rochas altas. Serenia guiou o cavalo para dentro, procurando esconderijo. Encontraram uma fenda entre as pedras, grande o suficiente para o cavalo. Desmontaram e se encolheram ali, ofegantes, suadas, aterrorizadas. O som de cascos passou pela estrada principal, mas não entrou no desfiladeiro. Por enquanto, estavam seguras, mas cercadas, feridas e completamente sozinhas. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. A noite caiu sobre o desfiladeiro como um manto negro. Serenia e Nelira permaneceram escondidas na fenda entre as rochas, ouvindo o vento uivar e os sons distantes de patrulhas inimigas. O cavalo respirava pesadamente, cansado da corrida frenética. Nelira amarrou o tornozelo com tiras rasgadas da própria túnica, mordendo o lábio para não gemer de dor. Serenia estava sentada com as costas contra a pedra fria, a máscara descansando no colo. A marca no rosto brilhava fracamente na escuridão, pulsando no mesmo ritmo que a conexão em seu peito. Letran ainda estava vivo, ela sabia. Mas por quanto tempo? "Precisamos voltar", murmurou Serenia. Nelira ergueu os olhos, incrédula. "Voltar? Você viu quantos eram? Estamos em desvantagem numérica absurda. Ele está sozinho. Ele é o Rei Alfa. Nasceu para a guerra. E eu nasci para quê?" Serenia olhou para as próprias mãos, ainda tremendo levemente. "Aquele poder eu nem sabia que tinha. O que mais existe dentro de mim que eu desconheço?" Nelira suspirou, ajustando o tornozelo enfaixado. Quer mesmo saber?" "Sim." Nelira hesitou, mas finalmente decidiu que Serenia merecia a verdade. Sua casa não foi extinta por acaso. Foi uma execução planejada. Os Avantes tinham poder ancestral de vínculo forçado, capaz de controlar alfas poderosos através da marca. Por isso foram caçados. Por isso você foi escondida. Serenia arregalou os olhos. "Controlar? Não. A profecia fala de união, não de controle. A profecia foi reescrita 3 vezes ao longo de 200 anos. Ninguém sabe qual é a versão original. Você está dizendo que eu posso dominar Letran ou amplificá-lo? Depende da intenção. A marca responde ao coração de quem a carrega." Serenia tocou o rosto, sentindo as linhas ainda quentes sob os dedos. "Por isso todos tinham medo. Por isso Caelor nunca confiou em mim. Ele tinha motivos. Sua bisavó tentou dominar o Rei Alfa anterior. Quase conseguiu. Foi morta antes de completar o vínculo. E Letran sabe disso? Não. Só eu, porque fui designada para te proteger e te vigiar." Serenia virou-se bruscamente para Nelira. "Você me traiu." "Não, eu escolhi te proteger de verdade, porque conheci você e sei que seu coração é diferente."
Silêncio pesado pairou entre elas. Serênia processava as revelações, sentindo o peso de um passado que nunca lhe contaram inteiramente. Se eu completar o vínculo, disse lentamente, posso realmente amplificar o poder dele? Sim, mas também criará uma ligação irreversível. Se ele morrer, você morre. Se você morrer, ele pode enlouquecer, mas ele ficará mais forte, muito mais. Forte o suficiente para enfrentar um exército sozinho. Serênia levantou-se, determinação endurecendo os traços. Então é isso que vou fazer. Nelira tentou se levantar, mas o tornozelo cedeu. Você vai voltar? Sozinha? Eles vão te matar antes que chegue perto dele? Não vão. Como pode ter certeza? Serênia colocou a máscara novamente, ajustando-a com cuidado. Porque minha marca pode fazer mais do que arremessar pessoas. Posso sentir. Há mais poder esperando. Só preciso aprender a usar. Ela montou no cavalo. Nelira segurou as rédeas desesperada. Serênia, espere. Você não sabe controlar isso ainda. Pode drenar sua própria vida. Então morro protegendo quem escolhi amar, melhor que viver escondida para sempre. Ele nem disse que te ama. Serênia sorriu tristemente por trás da máscara. Não precisa dizer, eu sinto. Ela esporeou o cavalo e saiu do desfiladeiro, galopando de volta em direção ao palácio. A lua cheia iluminava o caminho, transformando a estrada em uma linha prateada entre as sombras da floresta. No desfiladeiro que deixara para trás, patrulhas inimigas descobriram o esconderijo minutos após sua partida. Nelira tentou se esconder mais fundo entre as rochas, mas o cavalo relinchou, denunciando sua posição. Com o tornozelo torcido e sem conseguir correr, foi rapidamente capturada e arrastada de volta ao palácio como moeda de troca. A conexão no peito puxava violentamente agora, quase como um grito silencioso. Letran estava em perigo extremo. Serênia esporeou o cavalo mais forte, ignorando o cansaço, ignorando o medo. 20 minutos depois, avistou as luzes do palácio. Fumaça ainda subia de algumas torres. Ouviu gritos de batalha, metal contra metal, rugidos furiosos. Desmontou a 100 metros da entrada principal e seguiu a pé, escondendo-se entre as árvores. Guardas inimigos patrulhavam a área, mas estavam concentrados na entrada. Serênia contornou pelas laterais, procurando outra forma de entrar. Encontrou uma janela quebrada no primeiro andar. Escalou com dificuldade, cortando as palmas das mãos nos cacos de vidro, mas conseguiu entrar. O corredor estava deserto. Corpos de guardas aliados jaziam pelo chão. Serênia engoliu o nojo e continuou, seguindo a conexão que puxava seu peito como uma corda invisível. Subiu 2 andares. Os sons de batalha ficavam mais altos. Virou uma esquina e congelou. Letran estava no centro do salão principal, cercado por 15 homens. O ombro ferido sangrava novamente, manchando-as em faixas de vermelho. Ele segurava a espada com a mão esquerda, a direita pendendo inutilizada. Mas ainda lutava, ainda rugia, ainda dominava. Um dos atacantes gritou algo, e 3 deles avançaram ao mesmo tempo. Letran bloqueou 2, mas o terceiro acertou uma facada nas costelas. Ele cambaleou, mas não caiu. Serênia não pensou. Arrancou a máscara e correu para o centro do salão. Parem! Todos viraram. Letran ergueu os olhos, chocado. Serênia, não! Mas era tarde. A marca explodiu em luz azul cegante, mais intensa que antes, mais poderosa. As linhas luminosas não ficaram apenas no rosto dela, desceram pelo pescoço, pelos braços, como se todo o corpo fosse apenas um recipiente para aquela energia ancestral. Os 15 homens recuaram, cegos pela luz. Serênia estendeu as mãos e gritou. Não foram palavras, foi instinto puro. A energia emanou dela em ondas concêntricas, varrendo e pôu o salão inteiro. Os homens foram arremessados contra as paredes, inconscientes antes mesmo de bater. Armas caíram com estrondo metálico. Silêncio. Letran ainda estava de pé, protegido pela luz que o envolvia como um escudo. Olhou para Serênia, para a marca brilhando como fogo azul, para os olhos dela transbordando poder e lágrimas ao mesmo tempo. Você voltou, murmurou ele, a voz rouca. Sempre vou voltar.
Ele deu 2 passos em direção a ela e desabou. Serenia correu e o segurou antes que batesse no chão. O peso dele era imenso, mas ela não o largou. Não, não agora, não depois de tudo, sussurrou desesperada. A marca pulsou. A conexão no peito queimou e pela primeira vez, Serenia entendeu o que precisava fazer. Complete o vínculo, ofegou Letran, os olhos ficando opacos. Agora vai doer. Não me importo. Serenia pressionou a testa contra a dele. A marca explodiu novamente, cobrindo os dois em um casulo de luz azul pura. E então algo mudou. A luz envolveu Letran e Serenia como um casulo vivo, pulsante, respirando junto com eles. O mundo exterior desapareceu. Não havia salão destruído, corpos inconscientes ou guerra. Havia apenas eles dois, conectados por algo que transcendia a compreensão. Serenia sentiu o vínculo se formando. Não era apenas energia, era a alma, era a essência. Cada memória de Letran fluía para ela. Cada medo, cada vitória, cada cicatriz interna que ele escondia sob a armadura de Rei Alfa. Ela viu um menino de 9 anos sendo forçado a matar o primeiro inimigo. Viu um jovem de 17 assumindo o trono após a morte violenta do pai. Viu um homem de 35 carregando o peso de um reino inteiro nas costas. E ele viu ela, viu a menina de 6 anos assistindo a família ser massacrada. Viu a adolescente de 15 sendo trancada em um convento, proibida de falar, proibida de existir. Viu a mulher de 26 sendo oferecida como peça de xadrez em um jogo que não escolhera jogar. Eles se viram completamente, sem máscaras, sem defesas. E então, o vínculo selou. A luz se recolheu, sugada de volta para a marca no rosto de Serenia. Mas agora havia algo diferente. Uma linha azul tênue, visível apenas para eles, conectava o coração de Serenia ao de Letran. Vínculo completo, irreversível, eterno. Letran ofegou, sentindo força retornando ao corpo. Os ferimentos não desapareceram, mas a dor diminuiu. Ele conseguiu se sentar, olhando para as próprias mãos. Havia poder novo ali, poder que não era dele, era dela e dele juntos. Serenia também sentia. O cansaço que a drenara após usar a marca desaparecera. Ela estava plena, energizada, completa. Funcionou, murmurou ela, tocando o próprio peito, onde a conexão brilhava sutilmente. Letran segurou o rosto dela com ambas as mãos, ignorando a dor no ombro. Você é louca, completamente louca. Você pediu e você obedeceu, mesmo sabendo que poderia morrer. Não ia deixar você morrer sozinho. Ele puxou-a para um beijo. Não foi gentil. Foi desesperado, faminto, cheio de tudo que não conseguia dizer em palavras. Serenia correspondeu com a mesma intensidade, os dedos entrelaçados nos cabelos dele, puxando-o mais perto, como se fosse possível fundirem-se ainda mais do que já estavam. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Agora você é minha, disse Letran, a voz rouca, e eu sou seu, para sempre. Eu sei. Ele ajudou-a a se levantar e juntos observaram o salão destruído. Os 15 atacantes ainda estavam inconscientes, mas fora do salão ouviam-se mais gritos. A batalha não terminara. Quantos mais? Perguntou Serenia. Muitos, mas agora temos vantagem. Ele estendeu a mão direita, testando. O ombro ferido ainda doía, mas tinha mobilidade. Flexionou os dedos e sentiu o poder correndo pelas veias. Não era apenas força física, era comando ampliado, autoridade intensificada. Tudo que o tornava alfa havia sido multiplicado. Serenia pegou uma espada curta de um dos atacantes caídos. Você sabe lutar com isso? Perguntou Letran. Não, mas vou aprender rápido. Ele quase sorriu. Quase. Saíram do salão juntos. O corredor principal estava tomado por combates. Guardas leais enfrentavam invasores em uma dança mortal de metal e sangue. Letran rugiu, um som profundo que ecoou pelas paredes e fez todos pararem por um segundo. Para mim! Os guardas leais correram em direção a ele. Os invasores hesitaram, recuando. Letran sentiu o poder do vínculo. Não precisava gritar ordens, bastava pensar, e seus guardas compreendiam. Coordenação perfeita, comando absoluto. Eles avançaram como unidade, cortando através dos invasores com precisão cirúrgica. Serenia permanecia ao lado de Letran,
a marca brilhando quando necessário, arremessando ondas de energia que derrubavam grupos inteiros. Estavam vencendo, mas então uma voz familiar ecoou do andar superior. Impressionante, majestade. Realmente impressionante. Todos olharam para cima. No topo da escadaria, Kaelor estava vivo, ferido, ensanguentado, mas vivo. E ao lado dele, segurando uma faca contra a garganta de Nelira, estava um homem alto de armadura negra. Serenia arregalou os olhos. Nelira! A guarda tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos amarradas às costas, completamente indefesa. Kaelor desceu 3 degraus lentamente, cada movimento calculado. Eu sinto muito, Letran. Realmente sinto. Letran estreitou os olhos, a espada erguida. Foi você o tempo todo. Não tive escolha. Todos temos escolhas, cuspiu Letran, ecoando as próprias palavras que dissera a Serenia dias atrás. Não quando sua família é mantida refém em masmorras inimigas. Silêncio pesado caiu sobre o corredor. Guardas leais olharam para Kaelor com incredulidade e raiva. Explique, ordenou Letran, a voz cortante como lâmina. Kaelor respirou fundo, a dor evidente nos olhos. 3 meses atrás, minha esposa e filha foram sequestradas. Disseram que só as liberariam se eu abrisse passagem para a invasão. Se eu deixasse você vulnerável. Se eu entregasse a noiva. Serenia deu um passo à frente. Por isso você nunca confiou em mim. Sabia que seria usada contra ele. Sim, pensei que se convencesse Letran a não casar, evitaria tudo isso. Mas ele é teimoso demais. Letran não abaixou a espada. Onde estão sua esposa e filha? Não sei. Só dizem que se eu não entregar a noiva até o amanhecer, elas morrem. O homem de armadura negra pressionou a faca mais forte contra o pescoço de Nelira, fazendo um fio de sangue escorrer. Você ouviu. A noiva pela vida delas e pela vida desta guarda leal. Letran olhou para Serenia. A conexão entre eles pulsou. Ele podia sentir o que ela sentia. Medo, mas também coragem e determinação inabalável. Não, disse Serenia, a voz firme. Não se entrega por mim. Serenia, eu vou. Letran segurou o braço dela com força. Não, Kaelor é seu amigo. Nelira é minha irmã de alma. Não vou deixá-las morrer. Se você for, eles vão te matar. Talvez, mas o vínculo garante que você sentirá onde estou. Você virá me buscar. Pode ser tarde demais. Ela tocou o rosto dele, os olhos azul escuros transbordando amor e dor. Você disse que sempre volta. Então volte por mim também. Antes que ele pudesse impedir, Serenia se soltou e caminhou em direção à escadaria. A marca brilhava fracamente, mas ela não usou o poder. Não atacou, apenas subiu, passo a passo, até ficar diante do homem de armadura negra. Me leve e liberte-as. O homem sorriu cruelmente. Inteligente e obediente. Meu mestre vai gostar de você. Ele empurrou Nelira a escada abaixo. A guarda rolou, mas guardas leais a seguraram antes que se machucasse mais. O homem segurou o braço de Serenia com força brutal e a arrastou escada acima. Letran rugiu, avançando, mas Kaelor bloqueou o caminho. Deixe, por favor. Deixe minhas meninas viverem. Letran socou Kaelor no rosto com tanta força que o conselheiro desabou no chão. Correu escada acima, mas quando chegou ao topo, Serenia e o homem de armadura negra já haviam desaparecido. A conexão no peito puxou violentamente, apontando norte. Letran sentiu algo quebrar dentro dele. Não era o vínculo, era o coração. Letran não perdeu tempo com lamentos. Reuniu 50 guardas leais, os melhores que restavam, e seguiu a conexão que pulsava em seu peito como uma bússola viva. Norte, sempre norte. Para as montanhas grisalhas, território inimigo, onde nenhum alfa de Varin ousara entrar em 3 gerações. Mas ele não era qualquer alfa, não mais. O vínculo amplificara tudo. Força, velocidade, sentidos. Ele podia sentir Serenia, viva, assustada, mas viva. Cavalgaram por 3 horas sem parar.
Nelira seguia ao lado dele, o tornozelo enfaixado, mas funcional, os olhos ardendo com sede de vingança. Kaelor fora deixado no palácio, trancado nas masmorras. Letran lidaria com ele depois. Se houvesse um depois. Ao amanhecer, avistaram o Forte Negro, uma estrutura antiga de pedra vulcânica encravada na montanha. A conexão puxou violentamente. Ela estava lá. Letran ergueu a mão, sinalizando parada. Os guardas desmontaram silenciosamente, preparando armas. Estratégia? Perguntou Nelira. Letran olhou para o forte. Contou 20 sentinelas visíveis, mas provavelmente havia 100 dentro. Não temos tempo para cerco. Vamos entrar pela frente. Isso é suicídio. Não quando você tem isso. Ele tocou o próprio peito, onde a conexão brilhava invisível para os outros, mas queimava forte para ele. Fechou os olhos e concentrou-se. Através do vínculo, sentiu Serenia. Enviou uma mensagem silenciosa, apenas pensamento puro. Estou vindo. E para seu espanto, recebeu resposta. Não eram palavras. Era sentimento, esperança, coragem e algo mais profundo. Confio em você. Ele abriu os olhos. Determinação renovada. Vamos. Marcharam em formação cerrada até o portão principal. As sentinelas os viram e soaram alarme. O portão começou a se fechar, mas Letran rugiu, um som que fez a própria terra tremer. Não era apenas voz. Era poder amplificado pelo vínculo. O portão parou de fechar. As sentinelas vacilaram. Abram! Ordenou Letran, e sua voz carregava peso de autoridade que nenhum alfa jamais possuíra. 3 sentinelas desobedeceram e correram para atacar. Os guardas de Letran as interceptaram, mas o restante das sentinelas, atordoadas pelo poder na voz dele, congelaram. Letran entrou no forte como uma tempestade. Guardas inimigos se lançaram contra ele, mas o vínculo tornara-o imparável. Bloqueava 3 golpes ao mesmo tempo, contra-atacava com precisão mortal, movia-se como se previsse cada movimento. Seus guardas leais lutavam com a mesma coordenação perfeita. Ele comandava sem palavras, apenas vontade, e eles obedeciam como extensões de si mesmo. Subiram escadas de pedra, atravessaram corredores estreitos, eliminaram resistência após resistência. A conexão no peito puxava cada vez mais forte. Ela estava próxima. Chegaram a uma porta de ferro reforçada, trancada. Letran não hesitou. Golpeou com a espada, e a lâmina cortou o metal como se fosse tecido. O vínculo canalizava força sobrenatural através dele. Arrombou a porta, e lá estava ela. Serenia estava acorrentada à parede, a máscara arrancada, o rosto exposto mostrando a marca que brilhava fracamente. Ferimentos superficiais marcavam os braços, mas ela estava consciente, viva. Ao lado dela, o homem de armadura negra segurava uma espada contra seu pescoço. Mais um passo e ela morre. Letran parou. Analisou a situação em milésimos de segundo. Distância, 4 metros. Velocidade necessária, sobre-humana. Chances mínimas. Mas ele tinha o vínculo. Serenia, chamou calmamente. Confie em mim. Ela encontrou os olhos dele através da sala. A conexão entre eles pulsou. Ela entendeu. Sempre confiei. O homem de armadura negra riu. Amor verdadeiro. Que tocante, mas inútil. Você está certo, disse Letran, abaixando a espada. É inútil lutar contra você. O homem sorriu vitorioso. Finalmente compreende. Não, compreendo isso. Letran fechou os olhos. Concentrou tudo no vínculo. Não enviou força para si mesmo. Enviou para ela. A marca de Serenia explodiu em luz azul cegante. As correntes que a prendiam derreteram. O homem de armadura negra foi arremessado contra a parede com força brutal, a espada voando longe de suas mãos. Bateu com um estalo seco e desabou, inconsciente. Serenia caiu de joelhos, ofegante, tremendo. Letran correu e a envolveu nos braços, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você voltou, sussurrou ela. Sempre volto. Ele a beijou. Suave dessa vez. Promessa e alívio misturados. Nelira apareceu na porta, verificando se não havia mais ameaças. Majestade, precisamos ir. Reforços inimigos estão chegando. Letran ajudou Serenia a se levantar,
mas ela vacilou. Espere. A família de Caelor estão aqui. Onde? Subsolo. Eu ouvi os guardas comentando. Letran ordenou que 5 guardas descessem para procurar. Minutos depois, retornaram com uma mulher e uma menina de 7 anos, magras, assustadas, mas vivas. Levem-nas aos cavalos. Protejam com suas vidas. Eles obedeceram. Letran carregou Serenia nos braços, ignorando os próprios ferimentos. Desceram pelas escadas, atravessaram o pátio onde corpos inimigos jaziam e montaram. A fuga foi rápida. Inimigos tentaram perseguir, mas o poder de Letran os manteve à distância. 3 horas depois, cruzaram de volta para território de Varin. Estavam seguros. Uma semana depois, a cerimônia de união foi realizada. Não houve pompa exagerada, apenas uma cerimônia íntima com guardas leais, Nelira e, surpreendentemente, Caelor. Letran o perdoara, não porque aprovava a traição, mas porque compreendia. Amor faz homens tomarem decisões impossíveis. Ele sabia disso agora. Caelor seria exilado por 1 ano como punição, mas sua família permaneceria segura no reino. Serenia não usava máscara. A marca em seu rosto brilhava suavemente, enquanto ela e Letran trocavam votos diante de todos. Não eram apenas palavras. Era a confirmação de algo que já existia desde que o vínculo se completara. Quando se beijaram, selando a união oficialmente, a marca brilhou uma última vez e então se acalmou. O vínculo estava completo, aceito, eterno. Naquela noite, nos aposentos reais, Letran segurou Serenia contra o peito, os dedos traçando as linhas azuis no rosto dela. "Você tem medo do futuro?" perguntou. Não quando estou com você. Mesmo sabendo que haverá mais guerras, mais ameaças, especialmente por isso, porque agora enfrentamos juntos." Ele sorriu, um sorriso completo, genuíno, que Serenia percebeu ser raro e precioso. "Você me transformou", admitiu ele. "Você me salvou", respondeu ela. "Nós nos salvamos." Serenia tocou o peito dele, sentindo o batimento forte, sentindo a conexão que nunca mais se quebraria. O destino tinha razão no final. Letran fez uma careta. "Ainda odeio profecias, mas não me odeia. Nunca poderia." Eles se beijaram, não com urgência dessa vez, mas com certeza. Certeza de que escolheram certo. Certeza de que o amor improvável que florescera em meio à guerra e desconfiança era real, duradouro, inabalável. Porque às vezes o destino apenas aponta o caminho, mas são as escolhas que constroem o futuro. E eles escolheram um ao outro, todos os dias, para sempre. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você. Que a coragem de Serenia e Letran inspire vocês a acreditarem no amor verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível. Até a próxima jornada.